Está no ar o Revista TST, a revista eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho com os principais destaques da semana na Corte Superior Trabalhista. E você confere no programa de hoje. Frigorífico BRF vai ter que indenizar empregado que era obrigado a tomar banho em banheiro sem porta. Nestlé é condenada a restituir descontos em salário de empregado ocorridos devido a um acidente de carro. Você sabe o que é direito de recusa do trabalhador? A gente responde no quadro Quero Post. E ainda, uma entrevista com o ministro Aloísio Correia da Veiga sobre o regimento interno do TST. Tudo isso e muito mais. O Revista TST começa agora. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST julgou um caso envolvendo o frigorífico BRF. O caso foi levado à justiça por um empregado que se constrangeu ao ser obrigado a tomar banho em banheiros sem porta. O repórter Dalai Solino acompanhou esse caso e tem os detalhes. Olá, Dalai. Oi, Ana. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST negou recurso do frigorífico BRF contra a condenação ao pagamento de indenização a um operador de produção. O trabalhador era obrigado a tomar banho em um boxe sem porta. A higienização ocorria antes de o empregado passar por uma barreira sanitária exigida pelo Ministério da Agricultura em empresas do ramo alimentício. Mas para a maioria dos ministros do TST, como não havia portas nos chuveiros, o empregado era submetido à exposição excessiva e injustificada da intimidade. Vamos saber mais na reportagem. Em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás havia afastado a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000, mas a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho aceitou o recurso do trabalhador e restabeleceu a sentença que condenou a BRF a indenizar o operador de produção. O frigorífico recorreu então à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, defendendo que as empresas do ramo alimentício eram obrigadas a cumprir as normas de segurança e higiene sanitárias. O relator na SDI 1, ministro João Oreste Dallazen, reconheceu a importância do procedimento de segurança e higiene, mas ressaltou que o problema estava na exposição desnecessária da intimidade. Dano moral configurado, não propriamente em decorrência da barreira sanitária, mas em face da ausência de portas nos boxes dos chuveiros, ao submeter o empregado à exposição excessiva e injustificada de sua intimidade. Demonstrado que a atuação empresarial efetivamente expôs o reclamante à situação vexatória e humilhante, impõe-se a manutenção de acordo de turno do TST que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, ainda que por fundamento diverso. Entendo que há divergência jurisprudencial específica, conheço dos embargos, mas nego provimento profundamente diverso. Para o ministro Aloísio Correia da Veiga, no entanto, em outras profissões ocorre a mesma situação em banheiros e vestiários masculinos, sem ofensa à dignidade do trabalhador. E eu, naturalmente, tenho me manifestado sistematicamente na minha turma, no sentido de entender que não há dano moral nem transbordamento dessa exigência patronal com relação a esse fato. E o fato do banheiro sem porta também não altera o conteúdo, sobretudo se tratando da regra geral de conduta. E trago como analogia até os vestiários dos clubes desportivos, onde os profissionais, jogadores de futebol, atletas profissionais, todos eles utilizam desse tipo de procedimento sem qualquer constrangimento. Os ministros Augusto César Leite de Carvalho, Cláudio Brandão e José Roberto Freire Pimenta discordaram em parte da fundamentação do relator, ministro João Oreste Dallazen, mas acompanharam o voto dele. Para os três ministros, o abuso de poder diretivo estava no fato da empresa obrigar os trabalhadores a transitarem em trajes íntimos. A minha compreensão é de que nada muda em relação àquilo que nós temos decidido no tocante a revista de pertences, por exemplo, né? Toda vez que a revista de pertences implica o desnudamento parcial ou total do trabalhador ou da trabalhadora, isso significa também o sobejamento,
a extrapolação daquilo que está no âmbito do Poder Diretivo. Se as normas do Ministério da Agricultura não exigem que haja essa exposição de trabalhadores em trajes íntimos, a compreensão me parece que é rigorosamente a mesma, embora os interesses tutelados para a exigência da higienização, da limpeza, etc., ou da limpeza não, da higienização ou eventualmente esterilização, no caso dos hospitais, seja outro. Por maioria de votos, ficando vencido o ministro Aloísio Correia da Veiga, ficou decidido que a BRF deverá pagar indenização de R$ 5.000 ao empregado. E também tivemos outro julgamento de destaque ao longo da semana. Confira. A decisão da seção 2 de dissídios individuais do TST foi unânime, reformando decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe. O TRT havia acolhido os argumentos de uma empresa de engenharia elétrica contra a sentença que a condenou a restabelecer o plano de saúde de um empregado. Na ação, o empregado contou que se acidentou ao esticar um rolo de fiação de energia de alta tensão, o que teria provocado problemas no ombro, devido ao peso do rolo de fios. Depois de alguns anos, ele foi demitido e pediu para que continuasse com o plano de saúde da empresa, devido às sequelas do acidente. Na fase de execução, ficou determinado que a empresa restabelecesse o plano de saúde do trabalhador nas mesmas condições de quando ele era empregado. A empresa, então, entrou com mandado de segurança, alegando que em nenhum momento da parte dispositiva da sentença foi fixada essa obrigação de incluir o trabalhador no plano de saúde, argumento aceito pelo TRT de origem. O eletricista, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar Rodrigues, explicou que não existe nenhuma legislação que defina a estrutura topográfica dos requisitos do julgamento, apenas lista os elementos essenciais da decisão. No caso, a determinação não constava no dispositivo final, mas estava expressa em outra parte da sentença. Além disso, o ministro reforçou que a inserção do dispositivo no fim de cada capítulo da sentença não pode inviabilizar o cumprimento adequado do que foi decidido. Por isso, os ministros da SDI 2 aceitaram o recurso do trabalhador, sendo restabelecida a sentença de primeiro grau. E essas e outras notícias sobre as decisões do tribunal podem ser acompanhadas pelo portal do TST, que inclusive está de cara nova. Agora a página pode ser melhor visualizada por dispositivos móveis. Além disso, o sistema de buscas e o menu principal foram aperfeiçoados, tudo com layout moderno e dinâmico. Acesse tst.jus.br. E no próximo bloco, saiba o que é direito de recusa do trabalhador no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos agora fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir casos de destaque. E vamos começar pela segunda turma. Um bombeiro do Corpo Voluntário de Joinville, em Santa Catarina, vai receber adicional de periculosidade de 30%, o mesmo que é concedido aos bombeiros civis. O benefício havia sido negado pelo TRT de origem, que entendeu que os bombeiros voluntários não são bombeiros militares por não serem concursados e nem bombeiros civis. No TST, a ministra relatora Maria Helena Malman teve outro entendimento. Para a ministra, o fato de a entidade ser uma associação sem fins lucrativos de utilidade pública não impede o implemento das normas trabalhistas, especialmente as que dizem respeito à segurança, saúde e medicina do trabalho. Além disso, trata-se da única entidade destinada à prevenção de combate a incêndio no município.
E a terceira turma condenou a Nestlé a restituir R$ 1.700 que haviam sido descontados do salário de um empregado por conta dos custos com o conserto de um veículo da empresa danificado após um acidente de trânsito envolvendo o trabalhador e um terceiro. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais havia absolvido a Nestlé por entender que o reembolso tinha o aval do empregado, uma vez que ele assinou o termo de responsabilidade. Mas, segundo o relator no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, não ficou comprovada a existência de dolo ou culpa por parte do empregado. A decisão de restituir os descontos foi por maioria, vencido o ministro Alexandre Agra Belmonte. E uma ação movida por uma ex-empregada contra a Seara Alimentos foi encaminhada a outra vara do trabalho após declaração de incompetência. Veja como o caso foi julgado pela quarta turma. A empregada ajuizou a reclamação na Vara do Trabalho de União da Vitória, que abrange a cidade de São Mateus do Sul, no Paraná, onde ela morava. Mas a trabalhadora prestava serviço no município de Lapa, local abrangido por outras varas do trabalho, as de Araucária, no mesmo estado. A defesa da Seara questionou o local em que a ação foi ajuizada com base no artigo 651 da CLT, que diz: a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná manteve entendimento de primeira instância de que a aplicação literal do artigo 651 da CLT dificultaria o acesso da trabalhadora à justiça. Na quarta turma do TST, no entanto, o relator do processo, o ministro João Oreste Dallazen, votou no sentido de anular as decisões anteriores e remeter os autos para Araucária, uma vez que o caso não se enquadra nas exceções previstas no artigo 651 da CLT. Não há demonstração alguma, no caso dos autos, de que a empresa tenha qualquer estabelecimento, filial ou atividade na cidade de União da Vitória, onde foi proposta a ação trabalhista. Por maioria, vencida a ministra Maria de Assis Calcin, foi declarada a incompetência da Vara do Trabalho de União da Vitória. O processo será remetido a uma das varas do trabalho de Araucária, que tem jurisdição sobre a localidade onde a empregada trabalhou. E seguimos com o Giro de Notícias, agora com o caso da oitava turma. Uma atendente de lanchonete que foi dispensada durante a gravidez e após a readmissão foi transferida para o horário noturno, não vai receber indenização por dano moral. A turma restabeleceu a sentença, que negou o pedido por entender que o prejuízo patrimonial foi devidamente reparado com a determinação de pagamento dos salários e do recolhimento do FGTS correspondente ao período da estabilidade provisória. A relatora na oitava turma, ministra Dora Maria da Costa, acrescentou que não havia no processo registro de prejuízos de ordem moral que justificassem a reparação. E chegou a hora de tirar dúvidas sobre direito do trabalho no quadro Quero Post. E pelo Facebook, nós recebemos uma pergunta da Bárbara Leite com a hashtag Quero Post. Ela quer saber o que é direito de recusa do trabalhador. Vamos conferir. Existem profissões nas quais os empregados ficam expostos a algum tipo de perigo. Quem trabalha nas alturas, por exemplo, ou até mesmo manuseando produtos químicos ou inflamáveis. Para isso, existem os equipamentos de segurança. Mas e se a empresa não fornecer os EPIs? O trabalhador pode se recusar a prestar o serviço? A resposta é sim. O empregado pode se negar a exercer a atividade caso a vida dele esteja em risco ou ele esteja envolvido em situações que possam causar acidentes graves ou doenças relacionadas ao trabalho. A essa prerrogativa é dado o nome de direito de recusa. Esse conceito de direito de recusa, ele tem uma previsão mais direta na NR 9 do Ministério do Trabalho, que diz que o empregador tem o dever de garantir aos trabalhadores, na hipótese de riscos ambientais que exponham os trabalhadores à situação de risco grave e iminente, o empregador tem que
garantir condições para que os trabalhadores possam interromper de imediato suas atividades, comunicando então o fato ao superior hierárquico direto. Então, diante de uma situação que exponha os trabalhadores a riscos ambientais, a risco grave e iminente, o trabalhador tem que ter uma possibilidade de interromper de imediato, ou seja, dele se recusar a continuar a prestar o trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, diz que o trabalhador tem como direito a redução de riscos inerentes ao trabalho. Já o artigo 483 da CLT estabelece que o empregado pode considerar o contrato como encerrado e reivindicar a devida indenização se estiver em perigo. O não cumprimento da legislação trabalhista e a exposição do trabalhador a uma situação de risco nessas condições pode ensejar o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, essa justa causa ela tem os mesmos efeitos pecuniários de uma dispensa sem justa causa. Então, é a modalidade mais onerosa de rescisão contratual a cargo do empregador. Mas o juiz faz um alerta. O direito de recusa é uma garantia em defesa da vida do trabalhador. Se o profissional usar desse benefício para tirar vantagem de forma indevida, ele poderá ser demitido por justa causa. Todas essas situações de risco grave e iminente, elas dependem de prova, dependem da análise do caso concreto. E aí a documentação das condições de trabalho é algo realmente muito importante. Então, aí cabe aos trabalhadores buscarem provas, documentos das condições de trabalho. E aí vale foto, vale imagem, vale gravação de celular, vale relatórios, depoimentos de outros trabalhadores. Tudo isso precisa estar muito bem documentado. Outra orientação: o trabalhador, mesmo se recusando a exercer a função de risco, deve ficar à disposição durante o turno de trabalho e deixar claro que voltará à função quando a situação for resolvida. O Tribunal Superior do Trabalho já julgou processos envolvendo direito de recusa. Em outubro do ano passado, a 8ª turma do TST rejeitou o recurso de uma empresa contra a decisão que a condenou a indenizar por dano moral um eletricista dispensado por justa causa após se recusar a trabalhar em razão do estado de conservação do veículo utilizado nas atividades. A turma constatou abuso da empresa por acusar o empregado de negligência, quando, na verdade, ele evitou situação de grave risco, fazendo uso do direito de recusa. E vamos saber mais sobre as produções televisivas do TST? Eu vou conversar com a Carolina Sete, editora e apresentadora do programa Jornada, que é produzido em parceria com os TRTs. Olá, Carolina. Quais os destaques do próximo Jornada? Olá, Ana Amélia. No Jornada dessa semana, teremos uma reportagem especial sobre a Lei do Salão Parceiro. Essa lei, sancionada recentemente, permite a contratação de profissionais de salões de beleza sem vínculo de emprego. No quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do jovem aprendiz e do supervisor dele. E quem vai dar as respostas é uma desembargadora de Curitiba, no Paraná. Já em São Paulo, o maior TRT do país retoma os leilões judiciais. Uma excelente oportunidade de fazer bons negócios com preços abaixo de mercado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, os bordados da Apoena, um projeto social que envolve mulheres em situação de risco. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira, às 7h30 da noite. É com você, Ana. Ok, Carolina, muito obrigada e até a próxima. E no próximo bloco, uma entrevista com o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, presidente da Comissão de Regimento Interno do TST. O Revista TST está de volta e meu convidado de hoje aqui no estúdio é o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, presidente da Comissão de Regimento Interno do TST. E nós vamos falar sobre o trabalho realizado pela comissão. Olá, ministro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar de volta. Bom, ministro, o Regimento Interno do TST existe desde quando? E quantas atualizações já ocorreram?
Olha, o regimento interno é um instrumento em que toda instituição, sobretudo os tribunais de um modo geral, eles realizam a sua organização interna. E o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho é desde a sua origem, ainda antes de ser órgão do Poder Judiciário, no Conselho Nacional do Trabalho. Então, o primeiro regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho foi do Conselho Nacional do Trabalho e data de 1941. Daí para frente foram 23 edições de regimentos internos. A última revisão, mais abrangente, se deu em 2010. De quando em quando, há sempre pontualmente uma determinada revisão, mas incidente sobre um ou outro artigo do regimento. A mais profunda se deu a última em 2010. E de que forma, ministro, se dá a atuação da comissão de regimento? É feito um rodízio entre os participantes? A comissão de regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, assim como as comissões permanentes, como é o caso da Comissão de Jurisprudência, ela é eleita para um mandato de 2 anos, coincidindo com o mandato do presidente. E essa escolha se dá, normalmente, entre os ministros mais antigos. E pode haver uma recondução. E, ministro, qual que é o trâmite para fazer alguma alteração ou atualização no regimento interno? É feito algum estudo? São ouvidas algumas pessoas? Com certeza. A alteração do regimento pode ser por proposta de qualquer ministro, né? No sentido de alguma motivação que determine uma atualização, uma mudança de conteúdo, uma mudança de comportamento com relação à estrutura do próprio tribunal, é necessário que haja uma provocação. E essa provocação pode ser de cada ministro, de qualquer dos ministros, da própria comissão ou da direção do tribunal. E é feito sempre um estudo. E desse estudo resulta uma apresentação pela comissão de uma proposta de alteração do regimento. E essa proposta de alteração do regimento ou de parte do regimento é encaminhada ao presidente do tribunal, que naturalmente obtém ou distribui para todos os ministros para que possam opinar e fazer sugestões. Depois o Tribunal Pleno, naturalmente, aprovará ou não aquelas alterações. E havendo a necessidade de alteração ou atualização em algum item de artigo, como é que se dá a aprovação desse item? O trâmite é simples, de um modo, porque, havendo a provocação, a comissão se reúne. E essa reunião da comissão, naturalmente, provocará o estudo e a concretização da alteração. Concretizada a alteração, com a proposta, aí deflagra o processo de aprovação pelo Tribunal Pleno. E com as alterações ocorridas no Código de Processo Civil, ministro, está sendo necessária fazer alguma atualização no regimento? Está sendo um trabalho hercúleo aí, porque a mudança do regimento ela vai importar numa alteração profunda e efetiva. Nós estamos revisando todo o regimento interno do tribunal e vamos propor, não é, assim que tiver concluído, uma alteração geral do regimento. E quais as alterações mais significativas? São, naturalmente, para adequar a própria mudança da estrutura até dos recursos, não é? Da incidência dos recursos, dos incidentes de recurso repetitivo. Né? Realmente é essa a proposta, né? De adequar ao procedimento dessas alterações e da novidade do Código de Processo Civil à estrutura do próprio tribunal. Então, ministro, e essas alterações, já tem alguma prevista para sair ainda este ano? Tem, realmente é uma mudança bem abrangente do regimento interno diante dessa modificação do Código de Processo Civil. E nesse primeiro semestre, ou até o fim do primeiro semestre, teremos grandes novidades com relação a um novo regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Tá certo, ministro. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, né? Bom estar com vocês aqui. Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.